Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafa, @RDRafa em todas as redes sociais. Hoje nós estamos aqui reunidos no Figma para aprender a mexer no Auto Layout, uma ferramenta muito importante que pode te ajudar a acelerar muito o seu processo de criação de interfaces. Eu tenho aqui um projeto já aberto. Imagine que você tenha desenhado essa interface, esse pop-up. Imagine que depois de construído você queira, vamos supor, reordenar os elementos aqui, né? Vamos supor que você queira que essa tagzinha suba aqui, né? Então, como você faz hoje no mundo sem Auto Layout? Você teria que selecionar esse cara aqui, arrastar ele para cá. Depois você tem que tentar selecionar todo mundo aqui, ó. Arrastar todo mundo para baixo, ó. Esqueci um cara aqui, tá na posição errada, dor de cabeça, tristeza, caos. Não ficou bom, ó, tem que selecionar. E opa, selecionei coisa errada. Enfim, sem Auto Layout, todo esse processo de validação e tudo mais é um inferno. Com o Auto Layout, eu tenho aqui o mesmo componente já pronto, com o Auto Layout funcionando. O redimensionamento dos elementos é automático, então o Figma ele faz esse cálculo aqui das margens automático, e eu consigo ordenar os elementos somente com o teclado, tá vendo? Tô apertando a setinha do teclado aqui, ó, escuta, ó. Eu consigo ordenar os elementos internos aqui também. Eu consigo ordenar o que eu quiser e totalmente manipulável e redimensionável. E a gente vai aprender a fazer isso hoje. Então, vamos lá? Abre o Figma aí e mão na tela. Vamos fazer um protótipo no Auto Layout. Bom, galera, então vamos começar do começo, né? O que é o Auto Layout? O Auto Layout é basicamente o que o nome diz, né? O Figma vai pegar os seus componentes e vai fazer um cálculo automático de posição e de ordenação ali de como você está colocando esses elementos dentro de um frame. Então, basicamente, o Auto Layout é como você é a posição automática de objetos e grupos dentro de frames no Figma. A gente vai construir esse pop-up em Auto Layout, e aí eu vou mostrar para você como ele funciona, e você vai ver que ele é muito fácil. Então, primeiro de tudo, né, o que você precisa para começar a construir o seu componente de Auto Layout? Você precisa ter ele mais ou menos desenhado, ter ele mais ou menos encaminhado. É importante que você tenha uma estrutura pré-estabelecida para você não ficar tentando validar suas ideias nesse processo, porque esse processo já é mais de um processo que é um pouquinho depois da exploração. Então você pode usar isso para explorar suas ideias, mas esse é um processo mais de automação, eu acredito. E aí o que você precisa levar em conta é que você precisa meio que separar quais são os elementos que compõem esse componente. Então aqui no nosso caso, a gente tem o nosso topo, certo? Opa! Nós temos o nosso topo, temos nossa imagem, temos um título, temos uma lista, temos uma tagzinha aqui de informação no final e um botão, certo? Esses são os componentes do os elementos do nosso componente, e é bom que você comece por essa ordem aqui de categorizar os elementos para a gente começar a preparar os nossos títulos e textos aqui e tudo mais para formatar automaticamente no Auto Layout. Então, por onde a gente vai começar? Vamos começar pelo ícone, nosso famoso ícone de fechar aqui. Vou arrastar ele. Ele é um ícone. Repare que ele é um frame com dois vetores aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar esse cara dentro de um grupo. Então eu posso dar
um Group Selection aqui, Ctrl G. E aí repare aqui na nossa camada que é um grupo com um frame dentro e o frame tem duas barrinhas formando o nosso ícone. Eu vou aplicar o Auto Layout dentro do grupo e não dentro do frame. O que acontece? Vou mostrar para você a diferença. Ó, eu tenho uma cópia dele aqui. Nesse cara eu vou aplicar dentro do frame. Para aplicar o Auto Layout, você vai aqui no nosso menu lateral, tem Auto Layout e tem um mais aqui. Eu vou clicar nele, ele vai quebrar o seu ícone. Por quê? Ele vai reordenar os elementos aqui automaticamente dentro de um frame. Então, se você aplicar um Auto Layout dentro de um frame com os objetos, o Figma vai pegar todos os objetos ali e vai ordenar automaticamente. Você vai quebrar seu ícone. Por isso que você deve aplicar o Auto Layout dentro do grupo, porque o grupo contém um ícone, entendeu? Então eu vou selecionar o grupo e vou aplicar o Auto Layout nele. Pronto. Vou deletar esse cara aqui. Aparentemente não aconteceu nada, né? A diferença é que ele mudou o ícone aqui, ele deu um nome como frame e apareceu um ícone com dois quadradinhos. Esse ícone altera de acordo com a ordenação. Porém, como nós só temos um grupo aqui dentro do nosso frame, não percebemos diferença. O que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar esse carinha aqui para você ver o que acontece. Eu vou selecionar ele aqui e apertar um Ctrl D. Ele duplicou automaticamente uma cópia e posso fazer isso, ó. Ele vai duplicando dentro desse frame. Repare que aqui a gente tem alguns controles de ordenação. Então, primeiro, a ordenação está horizontal. Posso ordenar verticalmente. E posso controlar a distância dos elementos. Então, esses primeiros ícones aqui, esses primeiros controles são para isso, para você ordenar os elementos e especificar para o Figma para qual direção eles vão. No nosso caso, como ele é só um botão, eu vou deletar todo mundo e voltamos aqui para nossa estaca 0. E aí vem o nosso primeiro ponto, né? Eu quero que esse cara ele tem que ficar sempre. Primeiro que ele tem uma borda aqui, né? Ele tem um espaçamento. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um preenchimento nele. Adicionei um preenchimento branco. E aqui, nesse cara, o padding, eu consigo adicionar uma margem de acordo com a minha vontade, tá vendo? E essa margem, ela respeita os elementos dentro do seu componente. Então eu posso duplicando aqui e ele vai atualizando essa margem automaticamente. Eu vou deixar uma margem de 16 pixels e vou deletar todo mundo de volta aqui, porque não vamos usar essa galera por enquanto. Beleza, nós temos o nosso botão funcionando, porém, quando a gente redimensiona o nosso frame, o nosso botão está sempre alinhado aqui no canto, né, no canto direito. E eu quero que ele continue fazendo isso. E aí eu consigo informar para o Figma qual é a posição que eu quero que esse elemento ocupe dentro do meu frame. Como eu faço isso? Eu seleciono o nosso frame e aqui ele tem esse cara, que é o alinhamento, qual a posição que eu quero que ele fique. Eu quero que ele fique sempre centralizado no canto direito. Vamos ver se está funcionando. Se eu arrastar esse cara para cá, tá vendo? Ele automaticamente vai ficar grudadinho no canto, respeitando a borda de 16 pixels. Se eu tirar essa borda, eu tirei de todo mundo, ó, ele ficou aqui, tá vendo? Ó, eu consigo ordenar a posição. Porém, se eu arrasto ele para cima e para baixo aqui no canto, ele não está mudando porque o alinhamento, o tamanho desse frame está como automático, né? O Hug Contents, ou seja, ele está fazendo um cálculo automático da altura do objeto. A largura está fixa porque eu controlo, tá vendo? Então eu quero que seja desse tamanho, 223 pixels. É fixo. Porém, eu poderia especificar para o Figma que eu quero que ele seja um Hug Contents, ou seja, ele seja do tamanho do meu do objeto que está dentro desse frame. Ó, ele vai ficar do tamanho do nosso frame. Vou redimensionar essa galera aqui, ó.
Se eu mudar qualquer tamanho, ele já vai deixar aqui, ó, tamanho fixo, ou seja, o tamanho que eu escolhi, e a altura fixa, a altura que eu escolhi. E aí eu posso mostrar com mais facilidade como esse elemento se comporta dentro do auto layout, tá vendo? Ó? Por isso que eu quero que ele fique aqui, nesse canto, e eu quero que a altura seja 16, a diferença aqui seja 16, 16 e 16. E aí eu vou deixar esse cara para um hug content, ou seja, tamanho, ele vai ser um tamanho automático, e aqui a gente já vai ajustar esse tamanho. Eu quero que esse tamanho seja responsivo. Já vamos ver como eu faço isso já já. Então, galera, basicamente o nosso componente está feito. Tá vendo? É esse mesmo processo em todos os outros elementos. Agora eu vou ficar refazendo e você vai ver eu refazendo cada um deles para você ver como é fácil. Então, essa é o básico aqui do nosso auto layout. E agora a gente vai começar a fazer outros elementos. Agora, galera, a gente vai fazer os nossos ícones aqui. Vamos fazer essa lista, que o processo é o mesmo. Vou selecionar o ícone, vou selecionar o texto e vou dar um auto layout nessa galera. A coordenação é horizontal, a largura eu quero que seja 16 pixels entre eles e eu quero que o ícone seja alinhado sempre pelo meio. Se eu redimensionar esse grupo, texto ele não está funcionando, ele não está quebrando automático igual o meu exemplo está aqui, tá vendo? Não está funcionando. Por quê? O meu texto, se eu selecionar ele aqui, o tamanho dele está como fixo. Eu quero que ele não seja fixo, eu quero que ele preencha o container, ou seja, ele vai preencher o frame que ele está preenchendo aqui, que ele está dentro aqui. Então, se eu deixar ele como fill, container e redimensionar, o nosso componente já está funcionando perfeitamente, tá vendo? E se eu quiser que o ícone fique no topo, eu consigo fazer esse ajuste rápido aqui, tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Tenho um formado, vou duplicar, vou selecionar esses dois e vou criar um outro auto layout com eles. Bom, esse auto layout é vertical, né? Então eu quero que seja uma lista ordenada. Eu quero que a diferença entre eles seja de 16 pixels também. Beleza? Se eu redimensionar esse cara, o nosso efeito quebrou. Por quê? Porque os de dentro, eles estão com uma largura fixa. Eu quero que ele preencha o container. E você também. Preencha o container. Tá vendo? E agora, ele já está funcionando de novo. Vou duplicar mais uma vez aqui. Temos 3 funcionando dentro do nosso grupo. E aí, eu vou pegar meu ícone e vou arrastar aqui para ele, tá vendo? Ó, deixa eu fazer mais perto para você ver como funciona. Se eu arrastar o ícone, ele já mostra nessa barrinha azul onde o ícone vai entrar no auto layout. Ó, quero que esse cara fique aqui e esse daqui aqui. Boa. Vou copiar o texto. Beleza, gente. A nossa lista tá funcionando. Galera, agora a gente vai fazer essa tagzinha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou arrastar esses dois carinhas pra cá. Vou selecionar os dois. Auto Layout. Selecionar o meu texto e vou deixar ele aqui como Fill Container. Ou seja, ele tá preenchendo todo o container. Vamos ver se tá funcionando. Tá funcionando. Porém, eu quero que essa borda amarelinha também faça parte do meu auto layout, porque se eu redimensiono esse cara, o banner redimensiona junto, tá vendo? Como eu faço isso? Vou aqui no meu frame, adiciono um preenchimento, fill, vou aqui no conta-gotas, né, pegar a cor que eu quero, e agora ele tá funcionando com a bordinha, tá vendo? Porém, ele tem uma margem, e vou adicionar essa margem aqui, 16 pixels. Um canto arredondado para ficar bonitinho. E o nosso carinha já está funcionando. Está funcionando bonitinho. A mesma coisa para o botão. Vou pegar o nosso botão aqui
Deixa eu pegar ele. Então, primeiro, tem aqui o texto do botão. Eu vou converter esse texto em grupo. Vou transformar esse grupo em auto layout. Aparentemente não aconteceu nada. Vou adicionar um fill, um preenchimento. Escolher a cor desse preenchimento, um roxo. Adicionar uma borda aqui de 16 pixels. Nosso botão está feito de acordo com a largura aqui. Então, ele já está respeitando o texto, né, a margem aqui. Vou deixar ele com 8 pixels de canto arredondado. Temos nosso botão funcionando. Vou adicionar esse frame em mais um grupo. Melhor, fazer isso depois. Vamos deixar esse botão por aqui. Então a gente já tem o nosso botão. Temos o nosso frame. Temos a nossa lista. E temos... falta o nosso título e falta a nossa ilustração. Temos o nosso X aqui. Nosso título é a mesma coisa, então vou trazer esse carinha aqui, vou trazer ele num grupo, converter ele num grupo. E aí vou transformar esse grupo em auto layout. E o texto aqui dentro, ele vai ser um fill container. Vamos ver se está funcionando. E está funcionando, tá vendo? Ó. Nosso texto está ativo. E aí a gente já tem o que a gente precisa para fazer o nosso componente dar certo. A ilustração, a gente não vai precisar do auto layout, porque a gente até poderia fazer, mas eu vou fazer diferente para mostrar para você como você pode resolver esses casos. Tenho todo mundo aqui, eu vou selecionar todo mundo e vou dar melhor ainda, vou selecionar, fazer com todo mundo mesmo. Vou selecionar todo mundo aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Vou converter em grupo e aí eu vou converter esse grupo em auto layout. Ele vai quebrar todo mundo, ele vai dar um espaçamento automático para todo mundo aqui, 70 pixels. E se eu redimensionar, o meu efeito quebrou de novo. Então o que a gente vai fazer agora? Vai selecionar componente por componente. Eu quero que o primeiro aqui, ele é um fill. Vamos ver se ele está funcionando. Está funcionando. Esse carinha, nosso título, ele também é um fill container. Ele está funcionando. A nossa lista também é fill container. E ela está funcionando. Nossa tagzinha é um fill container. E nosso botão também é um fill container. Então, o nosso projeto está praticamente pronto, ele está funcionando, está responsivo. Falta agora alguns ajustes. Então, primeiro, eu vou adicionar um preenchimento em branco aqui para ele, ok? E aí, o que acontece? Ele está todo mundo colado aqui na borda. Deixa eu diminuir também o espaçamento desses elementos. Vou deixar aqui com 16 pixels. Melhor, 32. Pronto. Tá todo mundo grudado na borda aqui. Eu quero uma borda interna, né? Eu quero que eles fiquem. Quero que tenha um respiro da borda aqui, para ficar um pouco mais harmonioso. Como fazer isso dessa maneira? E aí eu quero que você comente, se você sabe a resposta, deixa aí nos comentários o que você faria para resolver esse problema. E agora eu vou falar como. Primeiro, né? Você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode selecionar todo mundo aqui e adicionar a borda por aqui. Ó, vou adicionar uma borda de 16 pixels. E aí, o Figma, deixa eu dar um preenchimento aqui para você ver o que aconteceu. Ó, o Figma, ele tá basicamente falando, olha, esse espaçamento entre cada elemento seu. Tá vendo? Se eu adicionar essa borda, ele vai apertando todo mundo da borda do jeito que eu escolhi. Tá vendo? Ó, vou deixar 16. Porque é assim que eu quero ela. Vou dar o preenchimento aqui para você voltar a enxergar como estava. E basicamente o nosso componente está pronto. Porém, o que acontece? O nosso topo aqui, ele também sofreu essa borda.
E agora? O que você pode fazer? Você pode simplesmente tirar a borda dele. Então ele volta a ficar aqui no cantinho, na posição que estava. E aí, nosso componente volta a ficar um pouquinho mais... Ele volta a ficar na posição melhor aqui, tá vendo? Ó. E aí, faltou a nossa ilustração. A nossa ilustração é muito fácil. Eu vou pegar, deixa eu trazer ela aqui, ó. Tem a ilustração, um grupo aqui, tá vendo? Ó? É um grupo. Eu vou converter ela em frame selection. Vou arrastar esse frame para o nosso auto layout aqui. Ele pode ficar em qualquer lugar, eu posso posicionar onde ele quiser. Vou deixar ele aqui. Boa, ele já entrou. Vou adicionar um preenchimento. Boa. E aí eu posso pegar esse frame e falar que eu quero que ele faça um fill container. E no meu grupo, eu quero que o grupo fique centralizado. Posiciono o meu grupo aqui. E nossa ilustração também está funcionando responsiva sem usar o auto layout, no caso. Posso reorganizar esse grupo aqui, tá vendo? Ó, posso alterar o tamanho dele quando eu quiser. Vou dar um cantinho arredondado para ele também. Deixa eu dar o amarelinho que a gente deu aqui. E, gente, o nosso componente está pronto, tá vendo? Espero que tenha te ajudado, espero que tenha sido útil esse vídeo. E minha caixa de comentários está aberta, você pode me procurar tanto aqui quanto no Instagram, no TikTok. Manda mensagem lá pra mim, me conta o que você achou, deixa um oi. E é isso, galera. Eu sou o Rafa e esse foi mais um vídeo aí do Figma.